seguimos agora com o grande debate de hoje, que começa justamente nesse tema. O quadro é um grande sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Bom dia para vocês. Bom dia, Carol. Vamos então ao nosso primeiro tema. O presidente Jair Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações e indicou o deputado federal Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, para a chefia da pasta. Até então, a área estava subordinada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, comandado por Marcos Pontes. A pasta havia sido extinta ainda no governo Michel Temer. O presidente disse que Faria, abre aspas, não é um profissional do setor, mas tem conhecimento, fecha aspas, pelo fato de ser genro do empresário Silvio Santos. Bolsonaro disse que a intenção é otimizar e botar o ministério para funcionar nessa área, que estamos a tempo devendo uma maior informação. A pergunta é, a recriação do Ministério das Comunicações era necessária? Considerações iniciais. Começamos com você, Tiago. Bom dia, Carol. Bom dia, Gisele. Bom dia. Carol, a pergunta talvez não seja se era necessário ou não, ao menos nesse momento. A pergunta que deve ser feita é, e o Ministério da Saúde? Recriou-se um ministério, nomeou-se um ministro, enquanto há um ministro interino da saúde no meio da pandemia. Essa total incapacidade de compasso de ações é a razão pela qual muito se critica o presidente da República. Esse é um dos pontos que muito se coloca no bojo das críticas que são feitas ao presidente Jair Bolsonaro. Eu também vejo um problema com o eleitorado dele, mas esse é um problema do eleitorado dele. Ele sempre disse que haveriam poucos ministérios e agora recria mais um dentre os extintos e extinto desde a época do presidente Michel Temer. Eu fico preocupado, Carol, e fico preocupado, Gisele, gostaria até de ouvir a Gisele nesse aspecto, é com a confluência de circunstâncias que vão aparecendo no Brasil sempre. No começo de maio, o presidente Jair Bolsonaro, em franca batalha com a Rede Globo, afirmou que não sabia se iria novamente, ou seja, renovar a concessão da Rede Globo. Agora ele indica o genro do maior beneficiado com uma possível não concessão da Rede Globo, que, por sua vez, vai para uma pasta que terá o controle, espero que não, porque o controle seria indevido, da Anatel. A Anatel, que é a nossa agência reguladora de telecomunicações, que vai trabalhar não apenas com a televisão e não apenas também com as questões de internet e banda larga, mas fundamentalmente com as radiodifusões, com as rádios, que é uma das pautas mais caras à bancada evangélica, em razão do quê? De um limite que se dá de programação religiosa, não especificamente a evangélica, é claro que não poderia ser feita essa diferença de modo algum, mas algo caro, por quê? Porque a regulação da Anatel impede que, por exemplo, haja a concessão de rádios para setores religiosos. E a bancada evangélica sempre teve muito interesse nisso, porque busca alterações nas regras estabelecidas pela Anatel. Eu vejo, então, com uma preocupação. Fábio Faria é um deputado que vem do Nordeste, filho de um antigo governador do seu estado, formado em administração de empresas, um rapaz que esteve muito na mídia por questões pessoais, né? Ele foi casado com uma apresentadora de TV, depois, no novo matrimônio, é casado com a filha do senador Abravanel, do Silvio Santos. Então, me parece uma pessoa do jogo político. Mas existe essa série de circunstâncias que não o desqualificam, mas é bom que todos os setores da sociedade fiquem atentos sobre essa nomeação. Considerações iniciais, Gisele? Bom dia.
Tiago, ontem eu terminei a minha fala falando justamente do direito à informação, do dever do Estado de informar, e vimos agora há pouco na fala do presidente justamente ele fazendo essa referência à questão da sua preocupação com a informação, com a qualidade da informação que é passada pelo governo. E aí uma das justificativas para então esse descolamento, então o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação deixa de ter a comunicação e passa a haver então um novo ministério que irá se ocupar exclusivamente da comunicação. E a dificuldade é justamente de verificarmos as atribuições desse novo ministério. Essa é uma preocupação manifestada por você, Tiago, e que realmente eu busquei essas informações para sabermos exatamente quais serão as atribuições que serão então transferidas do Ministério da Ciência e Tecnologia para esse novo Ministério das Comunicações e quais serão as novas atribuições que podem ser também podem integrar esse novo ministério. Vimos, então, há pouco, justamente o ex-ministro Miro Teixeira falando dessa peculiaridade da transferência da SECOM para o Ministério da Comunicação. Da fala do presidente, o que se extrai é a preocupação do presidente com informação. Então, ele vincula a criação deste novo Ministério de Comunicações com a sua preocupação de informar. Se este é o intuito, é excepcional, é muito bom. Por quê? Porque o governo vem sendo muito criticado com relação à qualidade da comunicação. Justamente, muitas vezes debatemos aqui sobre essa dificuldade da comunicação, desse dever de informar do governo federal, não só para a população, mas também dessa dificuldade de comunicação, muitas vezes com governadores ou com prefeitos. Ao longo dessa pandemia, houve o estreitamento dessas relações, houve essa necessidade de fluxo muito mais intenso e muito mais direto de comunicação entre os gestores públicos e, por vezes, houve críticas, então, ao governo federal quanto a essa dificuldade. Então, o que nós precisamos ficar atentos e fazer esses questionamentos e buscarmos essas informações também é de quais serão essas atribuições. Se serão atribuições ligadas mais à questão do dever de informação, então o Ministério vem em boa hora. O próprio ministro nomeado, embora tenha realmente esse histórico pessoal, é uma pessoa que é tida como uma pessoa de bons relacionamentos. O ex-ministro disse há pouco que é uma pessoa que valoriza o contrário. Então, que valoriza justamente isso que fazemos aqui todos os dias, Tiago, que é aprender com o oposto, respeitar as opiniões contrárias e aprender com elas, fazer reflexões mais intensas e mais profundas com os pensamentos divergentes. Então, o ministro vem com essa intenção de fazer essa captura de pensamentos múltiplos, de ideias múltiplas e de melhorar a comunicação. Se essa é a intenção e se esse foi o motivo da recriação, é realmente salutar, porque essa é uma crítica que vinha sofrendo o governo federal bastante com relação à comunicação. Então vamos lá, Tiago, a palavra está com você. Obrigado, Carol. Então, Gisele, o meu ponto aqui é o Fábio Faria, o deputado Fábio Faria, agora ministro. Sim. É um rapaz jovem, né? Um rapaz bonito. Eu vi que todo mundo ficou até empolvorosa com a chegada dele ao governo, trazendo beleza ao governo, etc. Mas o que acontece? O meu ponto não é ele especificamente, né? É essa cavalgada de críticas à informação, não a informação de governo, mas a informação dos órgãos de imprensa, e ele, como ministro da comunicação, se haverá ingerência sobre isso. Porque nós precisamos separar, e acho que o ministro fez uma boa observação antes de nós entrarmos no ar, o que é órgão de Estado e o que é órgão de governo. Nós falamos muito, eu vejo as programações das televisões, os jornais impressos, falando muito sobre isso, mas não explicando. O que é um órgão de governo? O órgão de governo é aquele que serve ao governante de ocasião. Quando falamos governante de ocasião, não é uma crítica. É porque o acaso eleitoral, no caso, o leva ao governo. Órgãos de Estado, como é, por exemplo, as nossas Forças Armadas, elas não servem a uma pessoa, elas servem ao Estado brasileiro. Isso coloca eles como um órgão de Estado, um órgão perene que deve ter políticas retilíneas e que não sejam nem muito influenciadas com governos que entrem ou que saiam.
Por quê? Nós estamos, quando falamos de Estado, falando de um projeto de país, que não deve, obviamente, esse talvez seja o nosso grande problema, ficar reiniciando um novo projeto a partir de cada governante. Esse talvez seja o grande drama brasileiro. Nós não temos projetos de país, por isso que muito falamos que temos projetos eleitorais de país. Tanto que raríssimos são os políticos que nós identificamos a linha de projetos de país. Raríssimos. Nós conhecemos 3 ou 4 no Brasil que apresentem projetos e não intenções eleitorais. Dito isso, e coloco de forma clara, é importante diferenciar isso. O que é um órgão de Estado de um órgão de governo. A SECOM é um órgão de governo. Ela serve para a comunicação do Executivo. Enquanto o Ministério das Comunicações é um órgão de Estado. A Anatel, por exemplo, é um órgão de Estado, que deve estar alinhada com os projetos mais perenes de país. Essa confusão me gera preocupações. Por quê? Porque pode ser, não sei, não tenho bola de cristal como a minha prezada, que essa interferência possa gerar o quê? A confusão entre o que é comunicação de Estado e o que é comunicação de governo. Isso é preocupante. Por isso eu faço votos ao ministro Fábio Faria, que ele faça uma boa gestão, é claro, mas que a sociedade esteja atenta. 1, regulamentação de radiodifusoras. 2, concessões de televisão. Vamos ver se interesses eleitorais e políticos não interfiram nisso. Então, passo a palavra para você, Gisele, com relação justamente a essa função, agora, segundo o Thiago, confusa com relação à SECOM, que passa a ficar subordinada ao Ministério das Comunicações. É preciso fazer essa diferenciação, é preciso fazer a fiscalização e entender exatamente quais são essas atribuições. Realmente, o Ministério das Comunicações, ele tem por atribuição fazer essa regulamentação dos setores de comunicação, então da radiodifusão, das telecomunicações, de todos esses novos adventos de tecnologia, de comunicação. Então, essa é a função principal do Ministério da Comunicação. Com a transferência da SECOM, haverá, então, essa incorporação com relação à informação. E essa é até uma diferença muito importante, Thiago, com relação ao dever de informar a população, ao dever de comunicação com estados e municípios, entre gestores públicos, e essa regulamentação dos setores de comunicação. O que não se pode é já, de antemão, prevermos ou condenarmos o ministro de eventualmente já vir carregado com este peso de vir para o Ministério para uma possível ingerência ou interferência nesses setores de comunicação, aos quais é garantida a total liberdade de imprensa, a total liberdade de transferência de fatos das formas mais livres possíveis. Então, é só essa diferenciação que é preciso ser feita. Realmente, a fiscalização desse Ministério, como de todos os outros, é um dever de todos nós, cidadãos, e precisamos fazer essa verificação. O descolamento em si, neste momento, ele, a meu ver, não pode ser condenado porque justamente imbuído desse esforço de fazer essa visão, de tomar essa atenção específica com relação a uma crítica que vinha sendo bastante frequente ao governo federal. O presidente, inclusive, disse no momento da fala dele, não havia um bom desempenho do Ministério neste setor específico. Então, portanto, essa preocupação, ele, inclusive, faz essa ressalva. Queríamos compor no máximo 15 ministérios, então havia essa intenção de redução, não foi possível, fizemos 22 e agora criamos o 23º e colocamos lá então uma pessoa que, embora também traga esse peso de ser do Centrão, então novamente as críticas de que haveria essa negociação, de que o governo estaria retomando. Não falei de Centrão hoje. Eu estou fazendo essa ressalva porque isso também foi muito trazido, exatamente. Então, também vem essa crítica com relação a essa possível retomada de negociações, que é uma promessa do governo federal de que não o faria, mas que então
coloca nessa pasta do Ministério da Comunicação uma pessoa que tem um preparo, que tem uma formação em administração, que tem uma vivência nessa área, nesse setor de comunicação e que, então, por enquanto, fazemos votos que realmente desempenhem as suas funções de forma isenta. Bem, então vamos para a próxima pergunta, ainda falando sobre as atribuições do Ministério das Comunicações. Entre essas atribuições está a distribuição de verbas publicitárias. Como o Thiago já destacou, destacamos também aqui no início do grande debate, Fábio Faria é genro de um empresário da televisão brasileira, Silvio Santos. A pergunta que fica é, isso pode gerar algum problema de credibilidade nessa nomeação? Thiago, com você. Claro, Carol, é claro, né? Nós estamos cada vez mais, percebamos a dinâmica do governo. Todas as promessas que eram feitas no período eleitoral pelo presidente Jair Bolsonaro, agora que ele tem contato com a realidade, ele volta atrás. Primeiro, não teremos um número tão grande de ministérios. Ele vivia tão fora do conhecimento de governo que ele chegou no governo e aos poucos ele vai retomando o número de ministérios. Por quê? Porque vejam o tamanho do Brasil, vejam a complexidade do Brasil. É claro que os ministérios devem ser enxugados do desnecessário, mas que nós temos muitas pautas, que existe uma necessidade, uma confluência de necessidades dos estados, municípios, do governo federal, da população brasileira. Isso é inegável. Também o presidente Jair Bolsonaro disse que não flertaria com o Centrão. Estão praticamente de lua de mel. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro se tornou aquilo que ele mais criticava. E o motivo pelo qual ele, inclusive, foi eleito. E essa parte das promessas dele, porque não eram projetos, eram promessas de campanha, ele não consegue cumprir, porque agora ele é bem-vindo à realidade brasileira. E uma realidade que foi o problema de todos os governos. Por quê? Ou você negocia com essas figuras políticas que nós temos, e o Centrão tem gente boa, vamos deixar isso claro. Assim como deve ter muita gente boa no PSL, é que eles fazem questão de não aparecer. Assim como também tem gente muito boa nos partidos de esquerda, no PT tem gente boa, que também estão bem desaparecidos por aí. Agora, convenhamos, há uma nova realidade. O presidente agora está com os pés no chão. Mas o que importa aqui é, estamos sempre flertando com o pessoal. É sempre o genro do empresário que pode ser beneficiado por essa pasta, diretamente por essa pasta, enquanto nós sabemos que verbas públicas são direcionadas para elogios do governo em sites, até ouvi a notícia de sites pornográficos. Creio que isso tenha sido um erro, não de notícia, mas um erro de governo. Creio que não se tenha chegado, não essa baixeza, porque é uma questão de gosto, mas fundamentalmente por termos uma situação como essa. Agora, o que me causa espécie é se demonstrar ao povo brasileiro que fica muito mais fácil, você recriar um ministério do que conseguir um nome para a saúde no meio da pandemia. É isso que eu não consigo compreender. Essa é a parte central da minha crítica. Acho e devo fazer votos porque eu sou um brasileiro, que o ministro Fábio Faria faça uma boa gestão no Ministério da Saúde. Agora, eu peço atenção, porque o presidente da República ameaçou não dar concessão à Rede Globo. É um fato, é a palavra do presidente da República. Thiago. Então, eu só peço fiscalização, porque a democracia é isso, um jogo de fiscalizações. Mesma pergunta para você, Gisele, suas considerações? Olha, Thiago, eu até concordo que realmente negociações escusas sejam ruins, mas fazer essa presunção de que neste caso tem havido ou nos outros também, nós tivemos o cuidado de fazer essas não tô presumindo, verificações. Minha amiga. Não. Não estou presumindo. Exatamente. A negociação... Estou falando do eleitoral pro agora, ele está na realidade agora, né? A negociação escusa, ela é absolutamente repugnante, mas o estabelecimento do diálogo, ele também era uma crítica feita ao presidente que estava muito
muito isolado. Então, restabelecer esse diálogo com todos os partidos e trazer pessoas de todos os partidos que tenham aquele preparo técnico para ocupar os cargos, isso é bastante salutar, isso é importante e realmente é do jogo democrático. Então, é só fazer essa diferenciação. Com relação à pessoalidade, é muito difícil compor uma equipe sem que haja nenhuma pessoalidade em termos de relação ou indicação das pessoas que irão ocupar os cargos. Então, é muito natural, quando se vai compor uma equipe, que haja realmente pessoas que já são próximas ou que já haja essa relação de confiança técnica, esse respeito intelectual por pessoas que vão compor aquela equipe e que se peça a essas pessoas mais próximas que indiquem, então, outras pessoas que também fazem parte do seu círculo técnico ou que já trabalharam juntos ou que têm a informação de que a pessoa teve um bom desempenho. E aí uma crítica que você fez que é muito importante com relação à descontinuidade administrativa, que é muito ruim a cada governo. Então, tudo é interrompido, todos os programas são encerrados ou são rebatizados, são remodelados. Por isso o meu festejo quando houve a apresentação do programa Pro Brasil, justamente porque ele é um programa de 10 anos, então não foi um programa pensado para somente este governo. Então, sem se importar com a reeleição, o governo fez essa proposta de longo prazo. Então, é preciso que mais ministérios e que mais pessoas, mais gestores se preocupem justamente com essa perenidade, que façam mais programas de Estado e menos programas de governo, principalmente eleitorais. Então, essa questão da pessoalidade, ela precisa ser olhada com muito cuidado e é preciso que seja feito um cotejo analítico de quanto essa pessoalidade macula a ocupação daquele cargo e de quanto é somente uma indicação por conta de uma pessoa que tenha o preparo técnico. Até agora, nós fizemos uma verificação e as pessoas que foram nomeadas para cargos técnicos tinham esse preparo para, então, ocuparem esses cargos. Como o deputado Fábio Farias também, embora seja uma pessoa que tem relação de parentesco nesta área de comunicação, justamente por isso é uma pessoa que é respeitada por seus pares, que é respeitada dentro dos meios de comunicação, como uma pessoa que conhece a dinâmica e que provavelmente fará uma boa condução do Ministério. Tiago? Gisele, é por isso que eu coloquei, até elogiei o ministro Fábio, né? Vem de uma família de políticos. Sim. E eu, ao contrário dos outros, não fico chamando ninguém de coronel nordestino, né? Aquela típica coisa bem do Sudeste, preconceituosa com o nordestino. Né? É um coronel, nada disso. Né? Ele é filho de um ex-governador, formado na universidade do estado dele, em administração, é respeitado, inclusive, pela oposição, tem um ótimo trânsito, tem diálogo, como um político deve ter. Eu dialogo com o que posso discordar no meu diálogo, mas eu dialogo. O que eu coloco aqui não é ele especificamente, é a história recente de oposição a setores da imprensa e a figura dele surgir agora como algo que pode ser relevante e por isso deve ser verificado. Por quê? Porque nós sabemos, você imaginem, vamos colocar aqui um ato extremo, para exemplificar com o extremo. Imaginem que o presidente Jair Bolsonaro cumpre a promessa e não renova a concessão da Rede Globo. Imagine só. Quem seria o maior beneficiário disso? O sogro do ministro. Então, não é algo... Né? Não, sim, mas também teria a Record. E a outra seria a Record. Então, veja a situação que nós ficamos, né? As únicas duas empresas que apoiam o governo de forma descarada, a ponto do Silvio Santos ter retirado um jornal do ar porque transmitiu a reunião de ministros, vejam o extremo a que chegamos. E a palavra do presidente de não concessão me deixa alerta das circunstâncias, não contra o ministro Fábio, que é jovem, um político jovem, um político que... E um dos sintomas bons é quando situação e oposição respeitam alguém, o político deve ser respeitado e analisado presumidamente com carinho, quando os dois lados respeitam alguém. Então, o meu ponto não é ele, eu me baseio na palavra do presidente, num pleito que foi sempre da bancada evangélica, a questão da radiodifusão,
que é relacionado a regramentos da Anatel, e esse fato personalíssimo dele, que nem deveria vir a público se nós não estivéssemos nesse fuzuê político que nós estamos. Então, meu ponto é esse, é especificamente esse. Estejamos atentos, porque o maior beneficiário de algo que foi prometido pelo presidente da República pode ser algum familiar dele. E isso seria muito ruim. Seria muito ruim. Acho que a melhor ferramenta aí é justamente a transparência, né, e o tempo. Thiago? Então, exato. Então, trazer as informações de forma clara, de forma transparente, para mostrar justamente que não existe essa pessoalidade, que não existe esse direcionamento, que este contexto que você descreveu, ele é só um contexto de circunstâncias, mas que ele não se comprova, então, um conluio de nenhuma maneira e que o ministro, então, haja com transparência e com isenção. Porque à medida que ele dá essa prova, que ele demonstra como está atuando, então a fiscalização pela sociedade é muito mais fácil, esse fluxo de informações ele é muito mais tranquilo e então ele consegue dissuadir completamente essas circunstâncias que realmente o trazem para possíveis desconfianças com relação à pessoalidade. É isso. Podemos passar para a próxima pergunta, Gisele? Claro. Bem, então, falando um pouquinho sobre a recriação do Ministério das Comunicações. Com essa recriação, teremos, então, 23 ministérios, com a expectativa da criação de mais um, o Ministério da Segurança Pública. Em tempos de pandemia, em que há uma preocupação com as contas públicas, esse é o momento de recriação de ministérios? Eu começo agora, então, com você, Gisele. A crítica que fez o Thiago, uma crítica muito pontual. Mas essa separação do Ministério, que inclusive a junção desses dois ministérios veio com o presidente Jair Bolsonaro, e isso muito a pedido justamente do ex-ministro Sérgio Moro, é uma possibilidade que vem sendo discutida. Salvo engano, o próprio ministro atual, André Mendonça, não é favorável. Ele, então, opina sempre, se manifesta sempre de que não é este o momento, ainda que haja a necessidade futura dessa separação. Essa união houve justamente pela preocupação do ex-ministro Sérgio Moro com o combate à corrupção, com aqueles crimes próprios de lavagem de dinheiro e todas as informações desses fluxos financeiros que, então, com a segurança pública, junto com o Ministério da Justiça, possibilitavam uma melhor administração de um todo pelo ministro. Então, o combate à corrupção ele seria justamente muito mais completo, porque ele teria ali a seu dispor todas as ferramentas para, então, conseguir fazer esse mapeamento do caminho dos desvios do dinheiro e uma possível recuperação, esperamos sempre, né? Recuperação de dinheiro desviado a título de corrupção. Então, se houver essa divisão de ministérios, isso já é uma coisa que vem sendo discutida. Haverá, então, o 24º Ministério. O Thiago fez a crítica com relação às promessas de campanha que não vêm sendo cumpridas. Mas, realmente, ao tomar o poder e ao entender melhor como funciona e entender melhor as dificuldades, e eu acho difícil, Thiago, que qualquer político ou mesmo um estudioso de ciência política, ele consiga entender a complexidade sem se sentar naquela cadeira ou vivenciar por algum tempo o que é ser um gestor público. Então, ao assumir esse cargo, e isso aconteceu com ex-presidentes anteriores também, que vieram com propostas de campanha muito arrojadas, mas que, ao ocuparem o cargo e ao entenderem toda a dinâmica e todo o contexto do governo federal e todas as complexidades do país, eles realmente tiveram que fazer uma série de ajustes e sofreram muitas críticas por isso, porque a população e o eleitor, ele cobra o político daquela promessa. Ele foi eleito, ele precisa cumprir aquela promessa. Então, essa é uma crítica que realmente o presidente vai sofrer, porque veio com um número muito enxuto de ministérios. Nós já chegamos a ter 32 ou 33 ministérios no Brasil, então enxugar para 15 realmente seria menos da metade, mas o que precisamos ver qual é a efetividade, qual é o custo. O caso do Ministério da Comunicação, por exemplo, não houve esse custo, mas é preciso verificar quais serão essas atribuições, qual será a dinâmica, a justificativa para essa divisão. Se for mais celeridade e eficiência, então será um bom passo. 2 minutos para as suas considerações, Thiago.
A Gisele coloca um ponto muito importante. Eu acho que quando ela falou, ela deve ter pensado, eu sei para onde que o Thiago vai. Que é uma expressão que eu gosto muito do político Ciro Gomes, quando ele fala o seguinte: por isso que não dá para colocar estagiário na presidência. É por isso, e aí eu faço uma análise anterior até de tudo que nós estamos tendo de desconstrução da figura dos políticos, que começou muito nos Estados Unidos, né? Aqui em São Paulo, fundamentalmente com o governador João Dória, né? Não sou político, eu sou gestor. Né? Espertão. É claro que não, né? É claro que não. Nós sabemos muito bem disso. É por isso que é importante nós exercermos a democracia de forma correta. Democracia não é depositário de voto. Democracia não é exercício só com ato de urna. O mais importante é a comunicação com as pessoas que você elegeu. A cobrança. A cobrança. Agora, nós desconstruímos a figura dos políticos para percebermos que eles são muito necessários. E existe muita gente boa nessa parada. Existe muita gente boa por aí. Acabei de elogiar o meu novo ministro Fábio. Porque é um rapaz jovem, um rapaz que conversa com todos os lados, bem ao tipo daqueles governantes que foram capazes de derrotar a ditadura militar e restabelecer a democracia. Eram homens capazes de dialogar. Vamos nos lembrar que os militares caem quando o próprio partido dos militares começa a dialogar pela abertura. Então, sempre houve uma grande comunicação entre os políticos brasileiros. A comunicação boa. A comunicação boa. Então, é muito importante nos atentarmos para isso. Existe gente boa em todos os espectros políticos. É que a gente precisa cavar um pouquinho mais no Brasil, né? Eles estão ficando cada vez mais no fundo. Mas vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. Estimular os jovens a se interessarem por política, a compreenderem as dificuldades do Brasil e a virem contribuir. O novo ministro vai mudar a maneira como o governo se comunica? Ele tem essa prerrogativa? Começamos com você agora, Gisele. O ministro ganhou a SECOM, portanto, ele tem aí duas funções muito importantes. As atribuições próprias do Ministério da Comunicação, que é justamente regulamentar os setores de comunicação, de radiodifusão, de televisão, os telégrafos, né, a comunicação, os correios, enfim, essa comunicação mais formal. Então, fazer essa organização, regulamentar nada mais é do que, então, organizar, e nós precisamos, talvez, de uma reorganização por conta do advento das novas tecnologias. Esse assunto é muito importante e, justamente, é muito importante que o ministro faça de forma isenta, justamente porque também é da sua atribuição a concessão, ou seja, a autorização para que empresas desenvolvam essas funções no Brasil. E com a SECOM sendo incorporada ao Ministério da Educação, da Comunicação, vem justamente essa outra função muito importante e, por vezes, bastante diversa e a demandar muito tempo e muita atenção do ministro, que é a informação. Então, é a comunicação do governo federal para com o público, para com a sociedade, para com os outros gestores, com os outros países, com o mundo. Então, como o Brasil vai se colocar nessa nova situação de comunicação que parece ser, inclusive, a principal preocupação do presidente na fala que fez, justificando ou dando publicidade a essa medida provisória que criou o Ministério, ou que descolou, né, o Ministério das Comunicações, criou um novo ministério e ele deixou de estar dentro da pasta do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, é nessa questão da comunicação, de dever de informação, é que o ministro terá grandes desafios, justamente porque, como disse o Thiago, não é uma função de Estado, uma função de governo, e aí ele precisará estar muito alinhado com o governo federal, especialmente com o presidente da República, que é uma pessoa que se comunica bastante por diversos meios. Então, vivemos justamente esse período de fake news em que discutimos tanto esse anglicismo que me incomoda, das fake news. Então, as notícias falsas produzidas de forma falsa ou divulgadas com intuitos
ilícitos ou com o intuito de realmente macular a honra de uma ou de outra pessoa, de uma ou de outra instituição. Então, neste aspecto e nesta nova função, especificamente com relação à SECOM, é que virá justamente essa grande dificuldade. Por quê? Porque essas verbas publicitárias, antes, elas tinham um destino certo, porque nós tínhamos meios de comunicação analógico. Hoje, com essa pluralidade de meios de comunicação digitais, como disse o Tiago, há essa pluralidade e muitas vezes essa falta de controle de saber como é que isso vai acontecer e de uma fase para frente perde-se o controle de conseguir conter essa informação ou conter aquele erro que pode ter sido disparado indevidamente. Então, esse é o desafio do ministro, não especificamente com relação à regulamentação, porque ele resolve isso facilmente com mecanismos de transparência, mas com relação ao dever de informação, que se vier atrelado às suas atribuições, esse sim será para ele um grande desafio. Tiago, a mesma pergunta para você, suas considerações, por favor. Eu até gostaria de brincar e dizer que o antigo chefe da SECOM deve ter gostado de algum site que ele estava visitando e por isso decidiu investir ali. Bom, seria até um melhor gasto de tempo do que o que ele tem feito. Agora, o que acontece, infelizmente, aqui, e a Gisele pontua muito bem, é o seguinte, colocarmos um jovem político, como o novo ministro Fábio, nessa situação, que é a situação que eu já coloquei aqui, e o pessoal até riu, é a situação do Didi Mocó, nos Trapalhões do Rei do Futebol. Ele vai ter que bater o escanteio e cabecear na área. Ele vai ter que ser de Estado e ser de governo ao mesmo tempo. Isso é injusto, até com a figura do novo ministro, o que mostra os estagiários no poder da República, porque isso não é correto de ser feito. A SECOM, ela serve para a comunicação do presidente da República. E vejam o problema que isso já é por si. Porque o presidente se comunica muito mal, ofende, grita, fala palavrões, não consegue passar o que o governo tem feito, até porque não tem feito muita coisa. Agora, essa é a figura da SECOM. Agora, outra coisa é um organismo como o Ministério das Comunicações que necessita de regulamentações, que necessita de verificações. Ele tem uma agência reguladora e verificadora como a Anatel. Então, não me parece correta essa reunião. Não me parece mesmo. Da mesma forma, como nunca me pareceu correto a reunião do Ministério da Justiça com o da Segurança Pública. Embora eu entenda a questão dos caminhos do dinheiro, que é o mote do Sérgio Moro, que ele não inventou nada, ele só importou isso, porque o combate internacional ao crime, nós sabemos, internacional, não transnacional, mas no mundo inteiro, ocorre como? Você deixou de correr atrás do bandido e foi atrás do dinheiro, porque é o dinheiro que abastece o bandido. Houve apenas uma importação, que não é nem do ministro Sérgio Moro. Vejam a curiosidade. Foi do Márcio Tomás Bastos no Ministério da Justiça que se começa isso, ao tempo do PT, quando ele começa e cria o setor de recuperação de ativos do Ministério da Justiça. Era a busca pelo dinheiro, o dinheiro que se escoava pelos ralos da República. Então é muito interessante, e eu faço essa questão, trago essa crítica ao Ministério da Justiça e de Segurança Pública nesse bojo, para explicar uma coisa super simples. Não é bom. Segurança Pública e os assuntos de justiça, embora não seja bem de justiça, como a Gisele bem sabe, até porque é difícil explicar isso para o grande público, são coisas muito distintas. Elas devem ter comunicação, mas não ser a mesma coisa. Da mesma forma que a SECOM e o Ministério das Comunicações. Então me parece uma bola fora. No Ministério das Comunicações, mas como a Gisele falou da questão da justiça, se houver essa separação, nesse caso me parece bom. Gisele, podemos passar para a próxima pergunta ainda sobre esse tema? Tiago, também tudo bem? Claro, Carol, claro. Bem, então vamos lá. Trazendo aqui, eu como mediadora trago a informação para que vocês tragam as opiniões e as ideias. Trago aqui as aspas do presidente Jair Bolsonaro, ontem à noite, na porta do Palácio da Alvorada. Ele falou o seguinte... abre aspas, é uma área da comunicação, que estava deixando a desejar. A guerra da informação é muito importante e resolvi recriar o Ministério das Comunicações.
A pergunta é, por que essa guerra da informação e como o ministro das Comunicações pode atuar nesse conflito? Tiago, com você. Você entende, Carol, qual é o problema? Ele confunde as coisas. Nós estamos aqui fazendo um discurso de Estado, eu e a Gisele, falando do que é o Ministério das Comunicações e da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e nós vemos que o verdadeiro motivo, qual é? A guerra de comunicação do governo. Isso deslegitima qualquer plano de ideias no Brasil, qualquer debate no Brasil. Esse é o grande drama que vivemos hoje. É a palavra do presidente da República. Talvez a Gisele consiga analisar melhor do que eu, porque ela é uma boa tradutora do bolsonarês. Mas eu não consigo entender isso. Não consigo entender de fato. Isso é muito ruim para o Brasil. Ou seja, ele está querendo que o Ministério das Comunicações sirva a ele para travar a guerra política, guerra não guerrilha, né? Porque na guerra há honra, que me parece que ele não tem muito, por essas atitudes. Isso é uma guerrilha. Ele quer travar via Ministério das Comunicações a guerrilha de informações. Isso é muito ruim. É muito ruim. Muito, muito ruim. Vai se somando a uma série de coisas que vão confundindo o que é assunto de Estado com interesses político-pessoais. Isso é muito ruim. Muito ruim. Se nós olharmos de um outro ângulo, Tiago, ele fala em guerra de informação. E nós realmente vivemos num período em que há realmente muita confusão e muita confluência, mas também muita discordância, muita oposição com relação às informações. Nós vivemos, infelizmente, um período em que não há mais a possibilidade de fazer a verificação das fontes. Então, muitas das vezes, nós acabamos sendo induzidos em erro até conseguirmos chegar à fonte dessa informação. Então, muitos fatos, eles são amplamente divulgados porque justamente há essa pluralidade de tecnologias, essa forma muito célere de informações. Isso pode gerar prejuízos enormes, justamente porque informações pouco verídicas ou informações que são no seu nascedor verídicas acabam virando aquela brincadeira de telefone sem fio e quando chegam a um destinatário, elas já foram completamente deturpadas. Então, é nesse sentido que eu entendi essa fala do presidente. Então, quando ele fala em guerra de informação, é esse momento que vivemos de pluralidade de informações, em que há múltiplas fontes, não há mais esse controle e há essa divulgação muito rápida, muitas vezes, de informações que não são completamente corretas. E aí há essa dificuldade de verificação de fontes. E a transferência da SECOM para o Ministério da Comunicação pode justamente significar essa preocupação do presidente, porque houve realmente uma mudança de comportamento. O presidente vem, pouco a pouco, mudando a sua forma de se comunicar. Essa última reunião de ministros que aconteceu e que foi transmitida pela televisão foi, inclusive, uma boa resposta, foi uma excelente medida do presidente para mudar a forma de informar as pessoas. Então, e eu aí discordo de você nesse ponto, Tiago, acho que muito tem sido feito pelo Brasil, muitos ministros ali que falaram, mostraram exatamente o que vem fazendo pelo país, eles vêm contribuindo bastante. O ministro Paulo Guedes fez uma fala belíssima em que ele explicou com muita clareza, muito pedagógico, como ele vem empregando e cuidando das finanças do país. Os outros ministros também fizeram apresentações muito importantes. A ministra Damares fez uma apresentação absolutamente alarmante, muito preocupante, mas muito necessária para termos essa atenção quando as famílias voltarem após a abertura, como é que vamos receber essas famílias, essas crianças, o problema da violência doméstica. E todos os outros ministros se apresentaram. O ministro da Saúde bastante criticado. Eu discordo, acho que o ministro da Saúde está no cargo certo, na hora certa, ele vem fazendo um excelente trabalho. A apresentação dele foi absolutamente primorosa com relação à ferramenta e às novas mudanças que ele fez
com relação à qualidade dos dados para dar mais suporte a governos e prefeitos com relação ao combate à pandemia. Então, muito tem sido feito. Essa equipe é uma equipe absolutamente dedicada. Eles mostram o que estão fazendo. É possível buscar as informações nos sites dos ministérios ou mesmo no Instagram também. Eles fazem uma ampla divulgação de tudo que vem sendo feito. Então, devemos criticar o que é para ser criticado, mas também elogiar o que é para ser elogiado. Então, nesse ponto eu discordo. Acho que o presidente se elegeu e depois compôs uma equipe absolutamente dedicada, uma equipe excelente que vem fazendo dentro das suas pastas um trabalho muito importante, especialmente neste momento de pandemia. Eu discordo um pouco dessas opiniões divergentes que criticam muito o Brasil no combate à pandemia. Eu vejo com muitos bons olhos da forma corajosa que temos enfrentado essa crise tão difícil que tem assolado o país. Então, faço votos que o ministro das Comunicações venha também imbuído desta função de se dedicar ao país, de auxiliar o presidente, de auxiliar, conduzir a SECOM, de fazer as regulamentações necessárias e possibilitar a todos os meios de comunicação que cada vez mais nos tragam informações claras, informações de qualidade, para que possamos cobrar os nossos gestores cada vez mais por mais eficiência. Bem, por conta do tempo, então, vamos já para as considerações finais. Tiago, um tempinho um pouco maior para você, já que tem ali alguns pontos de discordância com a Gisele, por favor. Obrigado, Carol, pelo debate. Obrigado, Gisele. Obrigada. Eu gostaria só de retomar o ponto, até mesmo para contra-argumentar a Gisele, de forma simples. O mundo não é o mundo da internet, existe um mundo real. Se as batalhas do presidente da República são via Twitter, este é um problema dele. Ele não pode usar o Estado para melhorar a comunicação. Querem um exemplo? Quer um exemplo, Gisele, de como você pega uma boa informação? www.cnnbrasil.com.br ou põe no 577 ou compra o jornal na esquina. Mas desconstruirmos também a imprensa brasileira aos moldes como desconstruímos os políticos brasileiros, para depois elogiarmos de forma cega o liberal que agora é obrigado a, como figura de Estado, agir cada vez mais como Estado. Vejam a contradição que Paulo Guedes vive dentro da sua própria teoria econômica. Depois, afirmarmos como um grande estrategista o novo ministro da Saúde, que vem das fileiras do Exército, um general, que afirma que o Nordeste brasileiro sofre a influência do clima do inverno do hemisfério norte. E um grande ministério, e Sérgio Moro, e Mandetta, e Tais, como ficam? Então, as minhas considerações finais hoje são até mais rápidas. Ministro Fábio, não faça um bom trabalho, porque senão o senhor será demitido. Seguimos agora com a Gisele Soares. Gisele, suas considerações finais, por favor. Ministro Fábio, faça um bom trabalho, faça um ótimo trabalho. Vai perder o emprego. Nos traga um ministério que nos informe cada vez melhor, se dedique a fazer uma regulamentação que nos propicie que todos os veículos de imprensa, que todas as formas de comunicação sejam cada vez mais claras, sejam acessíveis a todos. Vamos incorporar este advento da internet, este advento das novas tecnologias e propiciar que todos os brasileiros possam ter acesso a mais ampla informação, para que saibamos de todos os fatos, para que possamos justamente cada vez melhor contribuir com o governo, cobrar dos nossos gestores que nos tragam, que atuem por nós, que atuem pelo Brasil, que se dediquem cada vez mais para melhorar a qualidade dos serviços públicos, para melhorar a qualidade da educação, para melhorar o nosso setor de abastecimento, o nosso setor logístico, enfim, é nossa função. Nós somos os cidadãos, nós votamos nos nossos governantes, é nossa função, é nossa missão
cobrarmos desses governantes que atuem a nosso favor. E é justamente pela ferramenta da informação, da comunicação clara, que nós poderemos fazer isso cada vez melhor. Por quê? Não só porque recebemos informação de qualidade, mas que também temos esse fluxo e essa possibilidade de comunicação cada vez melhor e cada vez mais direta de todos com todos. Obrigada, Gisele Soares, Tiago Anastácio. Até amanhã. Obrigada. Até, Carol. Bem, todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.